Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 26 de dezembro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o dia do Natal. No Evangelho, segundo João, o evangelista dizia que no princípio era a palavra, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. A partir de agora, nesse curto período chamado Tempo do Natal, nós vamos meditar sobre esse mistério do corpo de Deus. O que significa o fato de que Deus ganhou um corpo, de que a palavra etérea, espiritual, se fez carne material concreta. Vamos chamar esta sériezinha de homilias de Isto é meu corpo. E nesse primeiro dia, nessa primeira reflexão, vamos meditar propriamente sobre o impacto da encarnação para a vivência da religião. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão em 3 pontos. No primeiro momento, vamos explicar aqui como é que a encarnação de Deus em Jesus impacta, transforma a religião do Antigo Testamento. No segundo momento, vamos ver propriamente como nós podemos acessar Jesus baseados na experiência e no mistério da encarnação. E num terceiro momento, vamos acrescentar mais um avanço, ou mais uma transformação na religião judaica do ponto de vista do cristianismo, da mudança inserida por Jesus. Primeiro ponto. Qual é a primeira novidade da encarnação para a religião? É a possibilidade de ver Deus. Vamos fazer um comparativo do Antigo Testamento e do Novo Testamento para que isso fique mais claro. A religião do Antigo Testamento, ela é fundamentalmente a fé na escuta. Com frequência, nós lemos nos textos, sobretudo os Salmos e os profetas, a expressão Shema Israel, escuta Israel. O judeu bíblico, particularmente, ele tem uma fé muito grande na palavra revelada. Deus se manifesta na linguagem que é dita, oralizada e escrita. E as comemorações judaicas giram praticamente todas ao redor da Torá, da palavra que é lida, meditada, comentada. Mas ao mesmo tempo em que o Antigo Testamento é a fé da escuta, ele é um desejo muito grande da visão. Como, por exemplo, quando nos Salmos nós lemos que quero ver a face de Deus. É a vossa face que eu procuro, ó Senhor. No entanto, o judeu veterotestamentário, ele tinha consciência de que ver a Deus nesta vida era impossível, porque Deus é tão imenso, grandioso, puro, santo, que a nossa pequenez e a nossa miséria seria aniquilada pela visão de Deus. Esse desejo de visão seria cumprido apenas, quiçá, numa outra vida, num pós-morte ou algo assim. E Deus poderia, quem sabe, dar um lampejo da sua presença, das suas feições, mas nunca diretamente, e sempre indiretamente, para que o fiel não fosse destruído pela presença daquele que é santo, santo, santo. Escuta-se, deseja-se ver, mas não se pode ver por um risco de morte para o ser humano, e por isso fica-se então só no escutar. Quando o verbo de Deus se faz carne, e a palavra se faz carne, a palavra ouvida agora é verbo visto. É a carne que pode ser acessada com o olhar. Talvez a melhor expressão disso seja a adoração dos reis magos, que foram ver Jesus. E quando Jesus, já mais velho, na sua missão pública, está chamando os seus discípulos, ele diz: vinde e vede. Perguntou André, né? Mestre, onde moras? Vinde e vede.
é uma grande mudança, um grande avanço, porque agora a gente não só tem um conteúdo a ser ouvido da fé, mas a gente tem um conteúdo a ser vislumbrado. E quem quiser ver Deus deve procurar ver Jesus. Foi ele mesmo quem disse ao fim da sua vida: quem me vê, vê o Pai. Quando pediram para ele, né, os apóstolos, mostra-nos o Pai. Jesus fica até decepcionado. Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Ninguém viu o Pai, só eu, o Filho. Mas quem me vê está vendo a ele. Vinde e vede. É o primeiro avanço, a visão. Nós podemos agora ver Deus. Agora, fica pensando, né? Nós não estávamos lá na Galileia há 2000 anos atrás. Como a gente poderia ir vendo Jesus hoje? Daí vem um segundo aspecto de transformação do Antigo para o Novo Testamento. Se a religião da escuta era aquela de guardar a palavra, a religião da visão agora é a religião do imaginar a palavra. E quando eu falo imaginar aqui, eu não estou usando a imaginação no sentido desregrado, completamente desregulado, sem nenhum tipo de critério, em que a gente vai criando quimeras na nossa cabeça, né? Devaneios, floreios absurdos. Mas significa que, quando eu estou ali, lendo os evangelhos, ouvindo a palavra de Deus, meditando os mistérios da vida de Jesus, eu sou convidado a entrar naquela cena e visualizar aquilo. É o que já ensinava Santo Inácio de Loyola com os exercícios espirituais, contemplar a cena. É tentar imaginar como estavam ali aqueles personagens, o que estava acontecendo ali naquele derredor, qual era o tom de voz daquelas pessoas, qual era o cheiro daquele ambiente, qual é a feição de Jesus, tudo isso por conta da imaginação. No Antigo Testamento, imaginar deveria ser algo também ruim, porque a imaginação da face de Deus implicaria numa tentativa de acessar o inacessível, de tentar se apropriar daquele que é invisível. Imaginar seria um desrespeito para uma religião que não vê Deus. Mas para o Novo Testamento, nós podemos imaginar Deus porque Deus se fez imagem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, já disse São Paulo. Por isso, quando Jesus se faz carne e ganha rosto humano, corpo humano, feições humanas, formas materiais, traços de humanidade no mundo, então ele se torna objeto possível de imaginação. Ora, basta olhar a história da arte sacra, quantas vezes e de quantos modos Jesus não foi retratado. Por que a gente faz isso? Porque a gente pode imaginá-lo, baseado no mistério da fé, no princípio da fé de que ele se deu a ver. Se ele pode ser visto, ele pode ser imaginado. Por quê? Porque a primeira visão lançou o primeiro esboço, o primeiro esquema em cima do qual nós construímos todas as outras visões. E o Evangelho é essa primeira visão de Deus que nos permite imaginar para mais, sempre regulados pelo próprio Evangelho, ou seja, sem desvirtuar o sentido daquela palavra. Um terceiro aspecto de avanço no Antigo Testamento, não podendo ver a Deus, não podendo sequer imaginá-lo, também não se poderia esculpi-lo. Não farás imagens de Deus, porque toda imagem é idolátrica. E tinha um sentido muito interessante por trás disso, porque na verdade assim, olha, por que eu não posso fazer uma imagem de Deus? Porque Deus é inacessível. Em última instância, qualquer imagem é uma decadência de Deus. E nesse sentido, o princípio teológico está correto. Toda imagem, em última análise, ela não dá conta de Deus. Só que o Novo Testamento traz um avanço e uma diferença, que é o seguinte: mesmo não sendo igual a Deus, ou as coisas de Deus, as imagens nos ajudam a entrar nos mistérios de Deus. Para nós católicos, o uso das imagens, seja dos santos, mas também
a imagem de Jesus crucificado, ressuscitado, as pinturas, os vitrais, as arquiteturas sacras, tudo isso se baseia no mistério da encarnação. O mistério sem corpo, o Espírito, o Logos, o Verbo, se fez carne. Isto é, ele se fez material. Então a gente pode trabalhar as coisas materiais inspirados pela encarnação. E as igrejas, os templos, os altares, os retábulos, as imagens, os vitrais, tudo isso são para nós indicadores de Deus permitidos pelo mistério da encarnação. Aquilo ali é para nós o mistério da encarnação sob a forma da arte. É um jeito de rezar a encarnação de um modo muito humano, que é através do nosso senso estético. Então, olha, eu termino o primeiro ponto dizendo o seguinte: qual foi o avanço da encarnação do Antigo para o Novo Testamento? É que agora a gente pode ver Deus. E ver Deus concretamente significa que a gente pode imaginá-lo guiados pelo Evangelho, e a gente pode fazer arte sacra, que nos ajuda muito a rezar e nos aproximar dele. E aí eu chego no segundo ponto. Então, se eu quero ver a Deus, eu tenho que aproveitar muito esses dois lugares: os evangelhos e as igrejas. Porque os evangelhos, enquanto texto, eles são uma novela, são um romance, mas são a novela da nossa salvação, são o romance da graça de Deus. Chamar de novela ou romance não é tirar o peso de salvação daquela palavra, o mistério de revelação daquele conjunto de textos. Na verdade, é mostrar que a salvação acontece de um jeito ou sob a forma muito humana. Deus entrou na história humana, se costurou, se misturou com essa história e criou para nós uma história de salvação. Isso desde o começo, a história da salvação acontece desde o começo. Mas quando Jesus entrou, essa história ficou mais clara, mais explícita. Então, se eu quero ver Jesus, eu preciso vê-lo vendo os evangelhos. Os 4 evangelhos são praticamente um álbum de fotografias da nossa fé. Só que como naquele tempo não existia fotografia, no máximo uma pintura ou outra, mas como num primeiro momento eles não pintaram Jesus exatamente como ele é, onde é que nós temos os retratos de Jesus? Nos evangelhos. Então, minha primeira orientação é a seguinte: se você quer ver a Deus, e você pode, porque o mistério da encarnação nos permitiu isso, leia os 4 evangelhos, mas não leia de qualquer jeito. Leia com 2 atitudes fundamentais. Primeiro, leia como se fosse um romance ou uma novela. Permita-se entrar no texto com a sua imaginação e com o seu sentimento. Imagine que aquilo é primeiramente como literatura. Leia como se fosse literatura. E, juntamente com esse sentimento literário, agregue o sentimento da piedade ou da fé. Lembre-se que, lendo esta literatura sagrada, você ao mesmo tempo está acessando a face de Deus. Vinde e vede. E a segunda forma de ver a Deus é nas igrejas, como eu já havia dito. Sobretudo nas igrejas que são carregadas de arte. Algumas igrejas mais modernas, elas são bastante desprovidas de beleza. Mas existem vários fatores para isso, né? Desde os fatores financeiros, porque custa caro fazer uma igreja com obras de arte, por mais lindo que seja, mas às vezes é insustentável para determinadas comunidades paroquiais. A gente precisa entender também um pouco as condições reais das nossas comunidades. Mas de outro lado, existem algumas igrejas assim que realmente não têm nenhuma beleza por um descuido. Nesse sentido, o que eu sugiro, sobretudo, é que para sua oração pessoal, você procure rezar, sobretudo quando você estiver a passeio, em viagem, na rua, nessas igrejas que são igrejas clássicas do ponto de vista da arquitetura, da pintura, da construção. Por quê? Porque nessa obra de arte, a gente tem a graça de se sentir um pouco mais inspirado a partir da matéria da arte, da matéria concreta humana, a ir na direção do mistério de Deus. Dizia-se na Idade Média que as catedrais, as grandes catedrais, eram evangelhos esculpidos na pedra. Por quê?
porque os vitrais, os afrescos, os quadros, os ícones, as vias sacras, tudo contava um pouco da história da salvação. Então ali era possível ver a Deus. E para os incultos, para os analfabetos, imagina a Idade Média, a grande maioria das pessoas não sabia ler. Onde é que elas liam os evangelhos? Nas catedrais, nesses evangelhos de pedra. Também, na nossa região do Vale do Paraíba, nós temos muitas igrejas assim. Mas grandes capitais têm igrejas antigas, o interior tem igrejas antigas. O importante é saber o seguinte, olha, não é para ir lá fazer turismo de arte. Isso não é aqui a minha preocupação. A minha preocupação é ir nessas igrejas para rezar, para se encontrar com Deus, para se ambientar na fé, porque a arte ela é uma continuação do mistério da encarnação, do ponto de vista da teologia. E aí eu chego no terceiro ponto, com esse eu quero concluir. Mas não bastasse a gente ver a Deus, Deus nos deu uma outra graça, uma outra novidade. É possível tocar Deus. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez no ano, para oferecer o sacrifício, ele tinha que entrar todo amarrado com cordas, porque se ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para tirá-lo. Ele teria que ser tirado, arrastado pelas cordas, porque ele está diante do Santo dos Santos. Ele está diante de Deus mesmo, mas ele não poderia tocar Deus. Só a presença de Deus à distância, intocável, já era perigosa. Quanto mais tocar Deus, era impensável. Mas no Novo Testamento isso é pensável. Lembra daquela passagem da mulher hemorroíça, que no meio da multidão toca Jesus e Jesus fala, alguém me tocou? Ou quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos discípulos e diz a Tomé, põe a mão nas minhas chagas, põe o teu dedo do meu lado. É um convite ao toque. Pelo mistério da encarnação, Deus se faz tangível e não só visível. Padre, mas onde eu posso hoje tocar Deus? Os sacramentos, mas especialmente o sacramento da Eucaristia, no qual nós dizemos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ali, sob a forma de sacramento, de presença de Deus, está o próprio Deus. A Eucaristia não é um pão bento, como por exemplo o pão de Santo Antônio, que a gente abençoa por devoção popular, pedindo a Deus a graça de que não falte comida para nós. A Eucaristia é Deus, é a presença de Deus, é sinal de Deus. Isto é meu corpo. Então, quando o padre ou o ministro, na fila da comunhão, te diz assim, o corpo de Cristo, e você responde amém, e recebe ali na palma das suas mãos, você está tocando Deus. Na Eucaristia, Deus se faz tão tocável, tangível, como se fez naquela criança tocada pelos braços de Maria e pelas mãos do justo José. Então, os dois avanços que o Natal de Jesus nos traz para a nossa fé é: ter fé não é só escutar, mas é também ver e tocar. Nós estamos aí começando mais uma semana e eu gostaria de fazer a seguinte proposta para você, sobretudo nesse período que para muitas pessoas é um período de descanso, de ritmos um pouco mais tranquilos, para alguns até de férias. Que você aproveitasse as suas férias, o seu descanso, para se aproximar mais de Jesus. E para se aproximar dele com a visão e com o tato. Concretamente, o que você pode fazer? Frequente mais igrejas. De manhã, quando você estiver fazendo uma caminhada, no final da caminhada, no meio dela, antes dela, quem sabe, passe numa igreja e fique ali um tempo, reze. Ou no final do seu dia, não deixe de participar de uma missa. Se você puder ir à missa todos os dias, ou quase todos os dias, nesse período que você está de férias, é grande graça que você vai encontrar para a sua vida, seja por estar numa igreja, ouvindo a palavra, vendo o mistério e, sobretudo, também tocando e recebendo Jesus nas suas mãos, primeiramente, e depois na sua alma,
através da sua comunhão. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!